Mabita já tinha abandonado a sua concha. Estava vazia. Até onde é que isto podia ir? Quantos mais iriam ser mandados para aqui? De manhã, Kiku era o único macho residente da cama de conchas. Ele tinha conseguido garantir que, fosse qual fosse o resultado da disputa entre os outros dois, ele iria ganhar. Até ao momento, as coisas não lhe podiam ter corrido melhor. Muliro via a cama de conchas pouco protegida e tentava a sua sorte. Ajudar Kiku era o pretexto que Bulu necessitava para entrar por lá dentro. Bulu não reclamava a cama de conchas para si, mas também não permitia que Muliro o fizesse. Mas nenhum deles era bem-vindo. Mesmo assim, Kiku conseguia permanecer infiltrado na parte da frente da cama de conchas, sempre a vigiar Muliro. Bulu repousava muito mais próximo da cama de conchas do que Muliro. Num instante, atravessava a pequena distância de areia até à cama de conchas. À medida que a tarde avançava, ele foi passando cada vez mais tempo próximo da nossa cama de conchas. Kiku mantinha a sua aliança seletiva com Bulu. Quando Muliro não aparecia ali, já não havia aliança nenhuma. Ao final da tarde, Muliro, Bulu e Kiku cumpriram um ritual que eu nunca tinha visto e que nunca mais voltaria a ver. Os três assumiram a posição inclinada e pareceram chegar a um acordo para pôr fim à guerra. Terminado o ritual, cada um foi pacificamente para o seu lado. Este ritual marcou o começo de uma nova era. Bulu começou a se comportar como um macho residente, sempre que vinha à cama de conchas tratando de algumas tarefas de limpeza. Até Mabita começou a tentar seduzi-lo, mas sempre fora do nosso pequeno território na parte de trás da cama de conchas. Ela resolveu começar a recuperar o tempo perdido. As algas tinham-se acumulado para além do razoável sobre a areia e conchas. Eu ainda não aceitava o que se estava a passar. Era Kiku que me inspirava mais desconfiança. Chegou a vez de Mabita exibir a pose inclinada.
Mas este era um ritual com um significado completamente diferente. Ela olhava orgulhosa para os seus pequeninos, que, entretanto, tinham saído da concha e tinham mudado com ela para o meu território. Os seus filhotes pulavam entre as conchas. Sem Meliro aqui, só podem contar connosco para os proteger. Para mim, serão sempre os meus primeiros pequeninos. Por isso é que Bulu e Kiku queriam tanto entrar no nosso pequeno território. Mebita só confiava em mim junto deles. Nós estávamos encantadas com os pequeninos, mas não nos podíamos distrair um só momento. Tenho que admitir que Bulu se esforçou por se integrar da melhor maneira. Nós começámos a reparar que ele fazia algumas coisas que, apesar de não terem utilidade prática nenhuma, mostravam que ele tinha boa vontade. À meia da tarde, a água encheu-se de partículas de comida trazidas pela corrente. O que lá vai, lá vai. Depois de ter aceito a sua rendição, Meliro ainda tinha dificuldade em controlar a vontade de voltar para nós. Era mais forte do que ele. Estes arremessos já nem eram tentativas de conquista, porque todo ele era tristeza e submissão quando atravessava a sua antiga cama de conchas. Eu ainda estava preocupada com o futuro dos filhotes de Mebita e Meliro. Como é que nós os iríamos conseguir proteger com Bulu e Kiku sempre a rondar? Para já eles ainda mal se mexiam e não se afastavam do meu território. Mas o que aconteceria quando eles começassem a nadar mesmo e a se aventurarem um pouco para fora? Eu ainda não confiava em Bulu próximo deles. Em Kiku, então, eu tinha a certeza que nunca poderia confiar. E a pressão deles para entrarem no meu território ia aumentando. O tempo ia passando. E apesar de eu e Mebita nos irmos habituando à sua presença, não baixámos a guarda. No dia seguinte, o sol da manhã trouxe mais uma vez calma, paz e bom senso. A fronteira que Meliro, Bulu e Kiku tinham definido durante o ritual do dia anterior estava a ser respeitada. O
centro das nossas atenções eram os pequeninos de Mobita, que começavam a pular por todo o lado. Mas eles já sabiam que não se podiam afastar. Eram 6 e já começavam a ter os seus locais preferidos dentro do nosso pequenino território. No entanto, também começavam a entrar numa idade perigosa, em que já conseguiam nadar mais e se meter em sarilhos. Quando crescessem, haveria espaço para todos nesta cama de conchas. Desde que os pequeninos tinham saído da concha de Mobita, que nós partilhávamos o meu pequeno território na parte de trás da cama de conchas. Esta parte era mais resguardada. Eu até passava mais tempo a cuidar deles do que a própria Mobita. Mas Mobita também tinha a responsabilidade de limpar e escavar, que eram coisas que eu não gostava de fazer. Eu passava todo o meu tempo a olhar pelos pequeninos. Havia uma responsabilidade que nós partilhávamos: impedir que Bulu e Kiku se aproximassem deles. Bulu ainda tinha muito para provar até ganhar a nossa confiança. E por mim, Kiku nunca se iria aproximar deles. Sempre que Bulu se aproximava, Mobita escoltava-o e colocava-se entre ele e os filhotes. Como os filhos não eram dele, eu calculava que ele deveria querer ver-se livre deles. Assim já não haveria impedimentos a que eu e Mobita o aceitássemos. Mas Bulu não era assim. Ele era paciente e estava determinado a mostrar que nós estaríamos melhor com ele do que com o Meliro. E, na realidade, os pequeninos foram os primeiros a começar a se aperceber que ele não representava perigo. Ele já tinha muito mais confiança em sair para apanhar as partículas de comida. E Mobita começou finalmente a baixar a guarda. Afinal, parecia que Bulu também gostava deles. Ele estava a mostrar que iria ajudar a criá-los e a protegê-los como se fossem seus próprios filhos. Talvez quem nos observava tivesse ficado desapontado com isso, mas foi o que aconteceu. Ao final do dia, nós deixámos Bulu entrar no nosso território e ajudar nas tarefas de limpeza e remoção da areia.
Foi o golpe final para Muliro. Tenho a certeza que isto o magoou, mais do que a sua derrota em combate. Bulu dava grandes voltas carregando com orgulho enormes cargas de areia. E depois olhava para Muliro. Ele sabia muito bem que lhe estava a infligir o castigo mais cruel. Mobita e Bulu trabalhando juntos. Era mais do que Muliro conseguia ver. Tudo mudou de um dia para o outro. E ele já não podia fazer mais nada, a não ser aguardar que a sua dor envelhecesse e melhores dias viessem. Kiku tinha-lhe dado todas as oportunidades quando chegou. Acho que Muliro não aprendeu nada. Não sei. Mas a vida de Muliro iria melhorar um pouco em breve. Kiku foi a pequena força que tinha o poder para fazer o jogo pender para o lado que ele quisesse. Agora o peso de Kiku jogava constantemente contra Muliro. Passava a maior parte do tempo a vigiá-lo e a olhá-lo com hostilidade. Mas ninguém gostava dele. Até Bulu já começava a ficar farto de o ter por perto. Eu sei que os meus receios em relação a Kiku tinham fundamento. A pressão sobre ele ia aumentando, e Kiku mostrou a toda a gente a sua mesquinhez. E eu odeio lixo. Dali em diante, a família seríamos só eu, Mobita, Bulu e os nossos pequeninos. Kiku não podia aguentar a rejeição de todos por muito mais tempo e permanecer na cama de conchas. Por enquanto, Bulu ainda agradecia a vigilância dele a Muliro. Os tempos de guerra tinham passado. Apesar de tudo o que foi feito para criar conflito entre nós tínhamos conseguido mais uma vez criar ordem nas nossas vidas. Os raios de sol voltavam a brincar na areia e eu e os nossos pequeninos deliciávamos-nos com a luz. Passámos todos a ficar ainda mais alerta a tudo o que se passava à nossa volta, por causa dos pequeninos. Lá fora alguém também cuidava do seu território. Afinal, parece que o que se passa lá fora não é muito diferente do que se passa cá dentro. Muliro não conseguia resistir a tentar ver tudo o que se passava na sua antiga cama de conchas. Mas ele não aguentava olhar para cá muito tempo.
Foi um alívio para mim quando vi que Bulu começava a perder cada vez mais a paciência com Kiku. Kiku também estava a atingir o limite das humilhações que conseguia tolerar. Afinal, ele estava a se tornar adulto, e quanto mais tempo passasse, menos Bulu o iria querer por perto. O Liro apercebeu-se logo que Kiku estava mais ausente. Mas ele já tinha aceito as fronteiras alguns dias atrás e já não tinha realmente hipótese nenhuma de reconquistar a cama de conchas. Gostava de saber o que Nobita pensava quando assistia a estas pequenas rixas entre Bulu e Muliro à entrada da cama de conchas. Ao final do dia, era como sempre a altura das escavações. Bulu e Muliro trabalhavam com igual afinco, mas as suas motivações eram muito diferentes. Bulu estava a tentar afundar a cama de conchas, tornando-o um local mais seguro para todos, em especial para os pequeninos. Ver Bulu a passar por passagens estreitas por onde só os pequeninos deviam poder passar enervava-me Nobita. Muliro descarregava a areia praticamente à entrada da cama de conchas. Ele queria construir uma barreira para deixar de nos ver. Ou talvez fosse só um pretexto para se aproximar. Felizmente, as visitas de Kiku iam se tornando cada vez menos frequentes. Bulu também dava cada vez menos importância a Muliro. Estava concentrado na manutenção da cama de conchas e sabia que ele já não era uma ameaça. Aquela barreira ia demorar muito tempo a erguer e acho que o ajudava a distrair-se. Nobita e Bulu trabalhavam cada vez melhor juntos. Bulu mostrou-se muito mais prestável e seguro de si do que Muliro alguma vez fora. Mais do que lutar por conchas, nós lutamos por terra. A paz é difícil para quem está destinado a viver junto ao chão.